Olá, gente, meu nome é Daphne Nogueira, eu estou aqui no Shopping Contagem, num evento chamado Ubuntu, né, que é criado pelo Rotaract Contagem, em parceria com o amigo Daphne Nogueira e o fotógrafo Luiz Maia, fotografia. Então nós resolvemos fazer uns bate-papos aqui e nesse momento nós faremos sobre questões de a mulher negra nas redes sociais. Estou aqui com a Suelen, né, que ela vai falar aí um pouquinho sobre ela, o currículo que ela tem. Mas aí vamos começar, né? Su, se apresenta. Gente, eu chamo ela de Su porque é minha amiga. Então vai ser mas o Instagram tá Su mesmo, então pode chamar. Já fiz a propaganda. Su com H, Su Marques. Bom, meu nome é Suelen Marques, eu tenho 29 anos. Eu tô fazendo um trabalho de influenciadora digital já tem um tempinho. Tenho um canal no YouTube, tenho o Instagram, que é o que eu movimento mais. O meu papel como mulher negra nas mídias sociais, eu acho que ele vem muito da minha própria vivência, né? Eu não tenho todo um embasamento, não tenho toda uma pirâmide específica. Eu simplesmente vou fazendo questões que estão relacionadas ao meu dia a dia, as pessoas com quem eu convivo, as pessoas que me ensinam outras coisas. E esse papel, ele é um papel até muito complicado de fazer, porque essa coisa de assumir o cabelo, de se mostrar como mulher negra, ela é uma questão também muito complicada, porque as pessoas olham isso como uma estética apenas, como algo vago, algo que é só uma beleza. E quando nós, mulheres negras, assumimos isso, a gente descobre que é uma questão muito maior. São outras questões que vão aparecendo e que você precisa debater, porque querendo ou não, aquilo vai te engolir. Que passa do estético, né? E que passa do estético. Pra gente passa do estético, para as outras pessoas não passam. E eu vejo muitas mulheres, sigo muitas mulheres negras no Instagram, acompanho algumas, outras eu deixo de acompanhar por posicionamentos diferentes. E eu acho que um deles é principalmente essas que vão mais pela questão estética. Porque eu acho que hoje em dia não adianta só você falar, eu sou negra, eu assumi o meu cabelo, eu tenho uma história de racismo. Não adianta se você realmente não levantar essa bandeira e não fazer disso uma forma de você mudar, de repente, a sua forma de vida ou fazer com que outras pessoas pensem a respeito, independente dessas pessoas serem negras ou serem brancas. E esse público também é um público muito complicado, porque é um público que te julga muito fácil, né? Se você está em um determinado espaço e começa, por exemplo, no Instagram, a fazer o que a gente chama de fend, aquela coisa extremamente bonita, você está ali falando só de cabelo, passa por aquela coisa, nossa, que pessoa artificial, não vejo nada de interessante. Acontece muito. Ou quando você começa a debater questões mais complicadas, como racismo, feminismo negro, as pessoas te consideram radicais. E eles têm um termo na indústria que eles falam que quem lacra não lucra. Porque tem empresas que não gostam de colocar seus nomes atrelados a pessoas que participam de movimentos. Ativistas, os militantes. Você chega e fala, militante, as pessoas ficam assim, nossa, ela vai me bater, ela vai dar na minha cara. Então existe não é uma complicação, eu acho que é uma dificuldade, principalmente das influenciadoras negras, de conseguir esse espaço, de ter uma mídia bacana e de conseguir manter as posições delas como convicções, manter essas posições convictas sem se vender. Não é que a gente não tem que se vender, porque a gente acaba se vendendo por outras coisas. É claro que existem várias questões disso. Eu falo de se vender, às vezes você acha um patrocínio bacana, mas a empresa fala assim, não, seu cabelo tem que estar baixo, ele tem que estar de uma certa cor. Aí você pensa, nossa, e aí o que eu vou fazer? Eu vou deixar de lado as minhas questões e vou aderir a isso, que às vezes a empresa trabalha contra aquilo que você acredita, ou não, aí você fica naquela dúvida. Então é um trabalho de militância muito complicado, mas eu acho que vale a pena, porque no final das contas você consegue se enxergar e você consegue sentir que você está fazendo alguma coisa que muda a forma como outras pessoas vão te enxergar e principalmente a forma como as outras pessoas vivem. Isso no seu âmbito familiar, na sua roda de amigo. E eu sinto isso porque eu tenho muitas outras meninas que são negras como eu, que estão no Instagram e que chegam e me falam, nossa, eu queria tanto poder ter a coragem que você tem. Olha que eu falo até de coisas um pouco leves, mas que são radicais para outras pessoas. E muitas falam, eu gostaria muito de poder fazer esse trabalho de influenciadora, mas eu tenho medo da opinião das pessoas, eu tenho medo de fazer determinadas coisas e ter um resultado negativo. E aí eu sempre falo, olha, eu acho que não dá pra fazer nada sem você ter coragem.
e tudo tem uma consequência. E que se você acredita naquilo, se é uma verdade, você vai acabar achando um caminho para que aquilo se torne algo maior, se torne da forma que você quer. É óbvio que pode demorar um pouquinho mais, porque a gente sabe que quem milita pelas redes sociais demora, mas nós temos exemplos, temos a Djamila Ribeiro, que não posso dizer que ela é uma influenciadora, mas ela é uma pessoa que fala ativamente de várias questões que muitas mulheres negras gostariam de falar, mas tem medo. Tem outras influenciadoras negras que depois eu posso citar e passar uma listinha para vocês, que falam, que tem esse posicionamento, que tem essa militância e que tem patrocínio. São poucos em relação às outras meninas que só fazem uma questão estética. Mas é um trabalho complicado, eu acho que é você não desistir e resistir. Como que é isso? Trabalhar, porque muitas vezes a digital influencer ela vai viver desses patrocínios, né? De empresas que bancam para falar sobre determinados assuntos, né? Vender determinadas ideias. E como que é isso para o público? Você falou um pouquinho, mas eu queria que você falasse mais aprofundado essa questão de como que é essa relação com empresas, se você tem dificuldade com isso, como que você vê isso para principalmente mulheres negras, porque eu não sei de forma geral se a gente tem mais digital influencer homens do que mulheres e mais brancas, com certeza são mais brancos do que negros. Mas pelo menos das mulheres negras, né, que eu acho que é um nicho mais específico e mais excluído dentro desse mundo digital. Como que é isso, essa relação com as empresas? Eu acho que é uma relação delicada, mas ainda é um trabalho que ele pode ser feito. Porque hoje existem empresas que estão de olho nessas mulheres, que querem ter um bom posicionamento diante do mundo e mostrar, olha como eu sou bacana, olha como eu adequo fulano, como eu abraço a diversidade. Mas você também precisa tomar um cuidado, porque da mesma forma que de repente você quer conquistar aquele patrocínio, você precisa ficar de olho para que ele não se transforme em algo comercial, para que ele não controle você. Então existem empresas que se investem nessas pessoas que são militantes, que têm um posicionamento, mas existem aquelas que também não. E eu acho que o bacana é você ir tomando um certo cuidado, entender também que esse tempo, por você ter uma escolha menor, não uma escolha menor, mas uma escolha mais seletiva, vai demorar um pouco mais. É o que eu percebo também de grandes influenciadoras que eu sigo hoje. Eu percebo que elas demoraram mais tempo, até mesmo para abrir para questões políticas. Pessoas brancas? Do que as pessoas brancas. Porque geralmente as pessoas brancas não têm tantas questões como nós, como pessoas pretas. Então, para elas não precisam falar de racismo, não precisam de falar de muitas outras questões que muitas vezes nós nos sentimos incomodados e precisamos. Não sei te falar se... Na verdade, eu tenho uma impressão de que é muito mais fácil para youtubers homens ter um espaço muito maior do que as mulheres, porque geralmente pode estar falando de gamers, pode estar falando de jogos de videogame, pode estar falando de computador, pode falar de qualquer coisa e não vai ter ninguém ali para julgar ele ou para falar coisas que de repente ficariam para uma mulher, que seriam para um youtuber, até mesmo uma youtuber branca. Então existe esse público masculino, que eu acho que é mais aceito sim para a maioria das marcas, que nós temos, por exemplo, 2 grandes youtubers. Hoje nós temos o Felipe Neto e temos o Whindersson Nunes. Uma youtuber que seria mais ou menos na mesma medida, nós temos Kéfera, por exemplo, mas eu não vejo ela, pelo menos eu não acompanho tanto, mas pela minha visão eu não vejo ela com uma visibilidade tão grande quanto os homens. Por mais que ela seja branca. Por mais que ela seja branca. Entendi. E das mulheres negras, quais são aquelas que mais se destacam, já que você fez agora um ranking, né, dos maiores? Olha, assim? eu tenho uma que eu gosto muito, que é a Nathalie Neri. Eu acho que você conhece. Amo. Ela é bacaníssima. Você vê que ela tem poucos patrocínios porque ela escolhe fazer as coisas da forma dela. Por exemplo, se ela descobre que tem uma maquiagem que é da cor dela, ela vai lá e ela mesma procura fazer aquela maquiagem, porque ela é vegana, então ela tem todo um cuidado com o corpo dela. E isso também gera um outro retorno também pra gente, que não precisa ficar preso a uma marca, preso a um patrocínio. Ao lado financeiro. Ao lado financeiro também. Ela tem um retorno muito grande nos vídeos dela, porque ela realmente milita, ela fala de questões de feminismo, e dentre outros. Além da Nathalie Neri, tem a Gabi de Pretas, que ela tem a pele mais retinta, que é uma dificuldade também que existe no mercado, porque se você é uma preta de pele mais clara, você é mais aceito como pelas você, marcas, né, em relação como a eu, mim, como você, por exemplo. A Gabi já tem um tom a mais do que o nosso, então eu percebo que para ela
Eu percebo pelo que eu vejo das postagens dela. Hoje ela já está um pouco mais estabilizada, mas no início eu percebi que havia pouco patrocínio, um olhar muito pequeno em torno dela em relação a uma outra, sei lá, uma outra influência como a Gilviana, que a gente conhece bem, que tem uma pele mais clara e tem um cabelo tido como bom, né? O melhor, porque ainda tem isso também. Se você tiver um cabelo um pouco mais crespo, de repente você não vai receber tanto patrocínio quanto uma garota que tem um cabelo mais cacheado. Então, além da cor, ainda tem o cabelo. Além da cor, ainda temos o cabelo. E sem falar da questão do corpo, do peso, da questão da numeração de seguidores. Então, assim, parece que é um caminho de exclusão que ou você se encaixa ou você fica fora. Mas tem como nada contra essa corrente. Muitas youtubers que eu conheço fazem isso. Tem uma americana que ela chama Liso. Ela é cantora e ela faz esse trabalho de influenciadora. E ela é gordinha. E ela tem um orgulho disso, as músicas dela são empoderadoras e ela fala do dia a dia dela, da dificuldade também como ela tem, até como artista renomeada, já teve elogios da Beyoncé, de outras pessoas enormes, mas eu vejo que o trabalho dela não é tão visto quanto uma outra cantora que seria magra, que seria alta, que teria um cabelo mais cacheado. Então existe um padrão excluso que é muito triste para nós mulheres negras. Então tá sempre se criando novos padrões, mesmo sendo negros, existem padrões de digital influencer. É isso, né? Exatamente. É triste, mas é isso. É a triste realidade. Nossa, sabe, depois dessa até eu ia te perguntar uma coisa até bem. A gente ri de nervoso. Nossa, a gente ri de nervoso. Ah, sim, eu gostaria que você falasse um pouco, porque seu trabalho de digital influencer é muito interessante, porque ele começou, você pode até falar isso no Facebook, né? Sim. Começou numa página do Facebook e eu acho interessante isso, porque eu editei por um tempo a página, não comecei a fazer quase nada, mas eu via sempre meninas conversando com ela ali no Messenger. E você sempre conversa com todas. Uma página que tem mais de 40 mil seguidores, a pessoa conversa com todo mundo, assim, pessoas pedindo ajuda com cabelo, e depois que você foi trocando, né, que não foi falando só sobre cabelo, você fez uma transição do seu trabalho. Você também trabalhou outras coisas, questões mais profundas de ser mulher negra, que as pessoas começaram a te questionar e você sempre responde. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Na página, eu brinco, a página está um pouco encostada agora, né? Como eu já te contei, enfim. Mas a página, ela é um reflexo, basicamente, do que eu sou. Porque há 4 anos atrás eu passei pela transição, assumi meu cabelo. E nisso a página foi sendo como se fosse meu diário mesmo. Eu fui colocando ali as coisas que eu sentia, que eu passava. E eu percebi que tinha outras mulheres negras, e até não negras, mas na maioria negras, que passavam pelo mesmo momento que eu estava passando. E como eu sou muito sincera em tudo que eu faço, você me conhece. Então eu colocava as coisas com um jeitinho bem sincero. Então tinha pessoas que vinham na página até mim daquela mesma forma, às vezes pessoas assim, sei lá, de Rondônia, pessoas do Pará, pessoas de estados assim, que eu pensava assim, minha página tem alcance até lá. Mas o alcance não é pela estética da página, assim, pela honestidade com a qual eu colocava na página, com a qual eu cuidava delas. Então, às vezes, vinha desde uma dica para falar, nossa, hoje eu tô aqui triste porque eu passei por uma situação de racismo na minha escola, desde, nossa, eu tô procurando um creme de pentear, me ajuda. E eu vou assim, eu penso assim, nossa, mas quando foi a minha vez, ninguém me deu essa mão, ninguém me deu esse gancho. Então, como eu tô ali fazendo esse trabalho de digital influencer, é uma responsabilidade minha tratar as pessoas que são meu público, que são para quem eu passo esse trabalho da mesma forma que eu gostaria de ser tratada. E a gente sabe que é muito difícil também você ter um artista que você acompanha, ele tem 50 mil pessoas seguindo, ele não vai conseguir dar atenção a todas aquelas pessoas. Mas até então eu conseguia, não tinha 50 mil mensagens por dia, obviamente, mas eram muitas mensagens. Às vezes eu ficava assim, calma que eu vou te responder, e passava um mês, eu não respondia, depois eu ia lá e falava, me perdoa, me desculpa, eu te esqueci. E a pessoa, e a pessoa, não, eu gosto demais do que você faz. E assim,
Eu acho que tudo é feito também com o coração, com as coisas que eu faço, com as coisas que eu sinto. E eu acho que isso é uma coisa que eu perdi na página, porque eu fui descobrindo outras coisas, eu fui amadurecendo para outras coisas. E aí essa parte do cabelo, ela já foi saturada, porque eu pensei, eu não posso mais falar só sobre cabelo, porque eu já não sou só sobre cabelo. Eu preciso trazer um conteúdo mais forte para elas. Mas como que eu vou colocar esse conteúdo para que elas entendam que eu também estou passando por essa mudança, para que elas possam, de repente, acordar para essa mudança? Porque eu só acordei para descobrir como mulher negra quando eu comecei a assumir o meu cabelo. E até hoje eu estou descobrindo muitas e muitas coisas, estou passando pela transição, já quero fazer altas mudanças. Então, assim, eu acho que é você tratar o outro da forma que você gostaria de ser tratado. E ter paciência, porque tudo é mudança, tudo é renovação. Vai dar certo, vai dar errado, vai dar certo, vai dar errado, mas você não pode desistir. É o que eu sempre falo, você tem que resistir. Eu acho muito interessante esse trabalho da Su, porque aí a gente vai também deixar as redes sociais dela aqui, porque ela é um tipo de digital influencer diferenciada, porque eu vejo muito essa questão do cabelo. E isso me irrita, porque hoje eu também me descobri negra enquanto meu cabelo, enquanto o processo de transição do meu cabelo, mas hoje eu já passei, assim, já quero conteúdos mais aprofundados mesmo, coisa mais que chega no teórico, que chega no que você hoje está até trabalhando para isso, para fazer todos esses estudos, né, até desde a faculdade, até mesmo em estudos fora disso, né, da academia. Mas assim, eu tenho uma dificuldade enorme de achar blogueiras, digital influencer, instagramer, sei lá o nome que esse povo dá. Pessoas que trabalhem além. Pode falar do cabelo, você ainda fala do cabelo, mas você faz isso além. Nos seus stories, na mesma hora que você está falando do seu cabelo, o que você fez hoje, você está falando de alguma coisa assim, o que você sofreu de violência enquanto mulher, aí você ainda puxa um gancho para mulher negra, ou coisa assim. Eu parei um certo tempo da minha vida e fiz uma limpa no meu Instagram, porque eu começava a ver, eu entrava no Instagram, era só cabelo. Nada contra, se você quiser falar só sobre cabelo, só sobre roupa, a gente entende, porque tem hora que você pensa assim, nossa, eu preciso de uma cor de cabelo, tem fulano que tá usando essa cor, beleza. Mas como a gente já tá passando dessa fase, eu comecei a buscar outras pessoas que falassem além disso. Então eu fiz uma limpa e deixei pelo menos a grande maioria que eu consegui, né, só de pessoas que eu vi que falavam sobre cabelo, mas que falavam sobre outras questões. A Nathalie Neri foi um dos meus maiores achados e ainda hoje eu ainda tenho dificuldade para encontrar mulheres como ela. Porque também é um ato de coragem a gente botar a cara a tapa, seja numa mídia social, onde a gente está exposta para Deus e o mundo, e você falar de questões que ninguém quer falar. Porque falar de cabelo é bacana, é fácil, não é difícil você falar. Mas você pegar e emendar, fazer um gancho de um cabelo e de repente você já está falando de uma chateação que você teve no seu dia, porque alguém falou mal de fulano, falou mal da sua pele, falou mal do seu cabelo, é muito complicado. Eu vejo que as mensagens que eu mais recebo é assim, nossa, você tem uma coragem muito grande. Às vezes só para fazer um vídeo lá, dançando, me mostrando, as pessoas, eu tenho uma coragem muito grande. Eu falei, gente, não é ter coragem, é como eu sou, é como eu me sinto. E eu vejo nessas influenciadoras a falta disso, de uma verdade naquilo que elas fazem. Às vezes a pessoa até coloca um post bacaninha falando de uma ou duas coisas interessantes, mas você vai buscar a mais, não tem. E aí é difícil porque você pensa assim, nossa, mas a gente tem que falar sobre a estética negra, mas a gente pode falar mais do que isso, porque nós somos mais do que isso. A gente tem que mostrar. Fica muito no nível da aparência, Fica muito no nível da aparência. Não aprofunda, assim, às vezes mostra você como um ser humano e o que acontece. Exato, em tempos que a gente precisa pensar e repensar que a gente, até para falar que a gente é negro, a gente precisa ter coragem, a gente é praticamente estigmatizado se você abrir a boca e falar que você é negra, você precisa falar disso. Você pode falar de uma forma branda, você pode falar de uma forma mais forte, ou você pode começar a buscar isso. Não que você seja obrigado também, porque a gente tem pessoas que nem se reconhecem como negras e nem querem se reconhecer, tá tudo bem. Se você tá feliz com aquele posicionamento, com aquela forma de viver, ok, mas tem pessoas que vão buscar um pouco a mais. E eu acho que também, Daphne, essas pessoas que ficam só na estética, elas acabam perdendo espaço. Porque se tem ela que fala de cabelo hoje, amanhã vai ter mais 10, vai ter mais 5. Agora uma pessoa que tem um trabalho com um pouco mais de embasamento, ela vai ser única, porque ela vai gerar um conteúdo, como você falou, diferenciado. Entendi. É isso, né? É isso, né? Não dá pra gente continuar mais, né, pessoal? Porque senão nós vamos ficar papeando o resto do dia.
Mas queria te agradecer, né, Su, de novo, por estar aqui falando com a gente sobre isso, mostrando mais uma vez seu trabalho, que eu acho muito bonito, não é só porque eu sou sua amiga, eu admiro muito. Mas vamos deixar aí as redes sociais, deixar também de todo mundo que está envolvido nesse processo todo de bate-papos, para todo mundo conhecer. E para quem ainda está aí no dia 30 de novembro de 2019, até o dia 10 de dezembro de 2019, nós temos no Shopping Contagem a exposição do Luiz Maia sobre a comunidade dos Arturos, tá bom, pessoal? Nós vamos deixar tudo aí para vocês verem.